Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre notícias incríveis. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais. Pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode também, claro, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. O meu canal começou há 5 anos e no meio desse caminho eu comecei uma série de vídeos que se chama Notícias Incríveis. Se você me acompanha há algum tempo, você deve conhecer essa série em que eu analiso, trago discussões sobre como matérias são escritas, sobre como manchetes são escritas. E o objetivo nunca é propor que existe uma única forma de se escrever ou se falar sobre uma coisa, mas justamente refletir como é que se fala sobre um dado tema nos jornais. E quando eu faço isso, é muito no objetivo do mote do canal, de discutir esse como nos comunicamos importa. E claro que nunca o interesse é fazer com que você chegue à conclusão de que nenhum jornal presta, que a gente não deveria ler nada. Pelo contrário. E acho importante deixar isso registrado em função até do momento da história em que vivemos e da forma como se fala sobre a mídia. No entanto, críticas à maneira como jornais são escritos não significa que você queira que esses jornais acabem. Significa apenas que você está refletindo sobre a forma como diferentes ideologias atravessam as editorias dos jornais e faz com que notícias sejam escritas mais assim ou mais assado. E isso faz parte de todo e qualquer jornal. Hoje eu queria discutir com vocês um exemplo de um caso muito grave que aconteceu esse final de semana, que foi o assassinato da Emily e da Rebeca, essas duas meninas que estavam brincando na frente de casa e foram atingidas por balas e morreram. E é mais um caso de crianças morrendo nas periferias do Brasil, e nesse caso do Rio de Janeiro, e crianças negras morrendo simplesmente por estarem brincando em casa, na frente de casa. Tem o caso de crianças que morrem dentro de casa. Esses tiros não são balas perdidas, como disse o Thiago Amparo na coluna dele para a Folha. Essas balas, elas encontram um grupo de indivíduos, que são essas crianças. Ainda que a gente esteja vivendo uma pandemia e que haja tantos e tantos assuntos que são importantes para tratar, e há por conta disso, certamente, e não só por conta da pandemia, mas toda a capa de jornal é feita a partir de uma série de escolhas, e são tantos os temas e você precisa encaixá-los todos nessa capa. Então não é uma escolha simples nem fácil, mas é inevitavelmente uma escolha. E nesse caso é curioso a gente pensar o que motiva que não seja o centro da capa dos principais jornais brasileiros o assassinato dessas duas meninas. Pode ser que você não possa dizer assassinato, porque você tem algum problema jurídico, né? Você, jornal, né? Tem algum problema jurídico, pode ter um problema jurídico, porque pode parecer que você está incriminando sem provas, sem um processo ter sido conduzido. Ok, existe aí uma questão de uma atenção, uma questão legal que é muito importante e tal, tá tudo certo, mas isso não te impede de fazer uma discussão e pressionar o poder público em torno dessa questão. E pressionar o poder público em torno dessa questão é trazer isso para o centro da capa e não para a margem dela. Não é o primeiro caso, não é o segundo caso. Isso deveria nos chocar enquanto sociedade, e isso deveria mobilizar os jornais do Brasil em trazer isso para o centro, para ajudar a pressionar os órgãos públicos, os governadores, o governador do Rio de Janeiro, a falar sobre isso, a explicar que ação foi essa policial que levou esse tiroteio. A PM está dizendo que o tiro não saiu de armas da PM, mas então como é que se avalia isso? Qual é a perícia que já foi feita? Cadê as informações sobre isso? E cadê, nesse sentido, o jornal pressionando por essa reflexão dos órgãos competentes? E quando eu falo isso é porque se fala sobre a função social do jornal. E eu falei da questão legal justamente porque eu entendo que não é de qualquer jeito que se faz isso. Mas eu entendo que é possível, né, fazer isso. Por que é que
não é o centro das capas. Por que é que num programa como o Fantástico, que teve 2 horas de duração, foram dedicadas apenas 41 segundos a esse episódio? 41 segundos. Mostrando um pouco da mobilização dos familiares, pessoas do bairro, lá em Duque de Caxias, que fizeram essa manifestação contra essa violência, mas só 41 segundos. E é curioso a gente pensar justamente nessas escolhas editoriais, porque tem uma matéria para falar do resgate de um cachorro feito pelo seu dono, porque esse cachorro foi abocanhado por um jacaré, lá nos Estados Unidos. E essa matéria teve 3 minutos no Fantástico. E quando eu digo isso, não é porque não se pode ou não se deve, não é porque existe apenas uma forma de se fazer, mas 41 segundos de matéria no Fantástico, matérias que aparecem na capa, mas que é a bordinha da capa, não é o destaque da capa, não é a capa do jornal, é um pedacinho da capa, não é o ponto central da capa. E foi assim, você vai ver passando na sua tela, tanto no jornal O Globo, na Folha ou no Estadão. E o que me chamou a atenção para isso foi justamente uma postagem da Paola Carrossela em que estavam destacados as matérias que estavam aparecendo no centro e o quanto vinha bem no cantinho a matéria falando sobre esse caso gravíssimo de violência. No Notícias Incríveis, a gente fala desse como, né? E pensar a disposição das matérias em um jornal é também pensar nesse como. Porque pensar as matérias espacialmente é muito importante para o jornal, porque indica justamente para os leitores o que é que o jornal está considerando como destaque daquele dia. E quando você tem a morte de 2 crianças, uma de 4 e uma de 7 anos, que brincavam na frente de casa, foram enterradas, uma delas com o caixão fechado, porque o rosto dela não podia ser mostrado, porque ela recebeu uma bala na cabeça. E isso não é o destaque do jornal. Eu me pergunto o que é que nós somos, né, como sociedade, para não trazer isso como centro das reflexões para os jornais, para ser uma matéria de canto, marginal, naquela capa que tem 1 zilhão de informações. Aquilo fica perdido num cantinho. Não é o destaque, não é o centro. E se eu digo tudo isso, é justamente porque o jornal, ele inevitavelmente tem esse papel. É ele quem ajuda a pressionar os governantes. E ele sabe disso, os jornais sabem disso. E fazem isso. Fazem isso. Em editoriais, quando reclamam do Paulo Guedes, quando chamam o Bolsonaro de sei lá o quê. Então, o jornal sabe que tem essa função social e a exerce. Então, como é que essas escolhas vão sendo feitas? E quais são as vidas, né, que ganham destaque? Será que se as crianças que foram mortas fossem crianças de bairros nobres do Rio de Janeiro, para manter a mesma localidade, seria do mesmo jeito que as matérias apareceriam? Como é que nós vamos recebendo essas informações também, a partir do momento que elas vão nos aparecendo como mais uma, porque não ganham destaque? Porque quando não ganham destaque, essa também pode ser uma das interpretações. Mais uma morte. O que vai fazer? É assim mesmo. O que é segurança pública? Que tipo de discussão a gente pode fazer? Fundamentada, pensada, embasada, mas com um olhar crítico, que vai justamente buscar, pedir respostas. O jornal, ele tem um papel em conduzir essas discussões. E quando não dá esse destaque, ele acaba por diminuir essa reflexão ou por justamente não promover essa discussão. Eu quero finalizar essa conversa com um trechinho da coluna do Tiago Amparo, que saiu no dia 6 de dezembro, na Folha. Ele vai dizer assim: balas não são perdidas, porque sempre acham os mesmos corpos negros, para os quais foram disparadas. Esvaziar a necrópole da intencionalidade genocida que a caracteriza corrobora para a sua banalização. Quem mandou matar? Emily e Rebecca. Esta não é mais uma coluna de jornal com generalidades bem intencionadas sobre racismo. É uma coluna sobre justiça.
É uma coluna que pergunta quem responderá por genocídio. E aí no final ele vai dizer assim: chega um tempo em que o choro não dá conta da dor. Nossa dor preta transborda e nos inunda de desesperança e sede por justiça. 22 crianças foram mortas baleadas em 2020, segundo dados do Fogo Cruzado. E se eu tô aqui hoje para vocês, é para pensar justamente nessa banalização e como ela acaba sendo reforçada pela maneira como os jornais não dão destaque que deveria ser dado a esse episódio tão grave da segurança pública no Brasil. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.